João capítulo 9, a partir do verso 1. Todos achamos? Amém. Neste domingo teremos mais 2 mensagens de encontros com Jesus. Essa e também logo à noite. Eu aguardo você com muito carinho para meditarmos na palavra de Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos dos cegos, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Chamam os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glórias a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Meus irmãos amados, esse é um dos mais emblemáticos encontros com Jesus, segundo o Evangelho de João. Você sabe muito bem que, a fim de atestar a identidade messiânica de Cristo, João sinaliza 7 sinais milagrosos e esse é o penúltimo. O que se destaca na enfermidade desse homem é que não foi algo contraído ao longo da sua história. Ele nasceu assim. Ele nasceu com uma deficiência visual e, porquanto tendo assim nascido, muito se especulava ao respeito dessa questão. Os irmãos sabem muito bem que, naquele tempo, à luz do entendimento costumeiro na época, qualquer doença era tida como um sinal de maldição ou de si mesmo, isto é, o doente seria o pecador ou algo recebido na sua hereditariedade.
os pais pecaram, os avós pecaram, os bisavós pecaram. Então nós estamos diante de um homem que, à luz do texto sagrado, com a inteligência que nós temos hoje, sabemos que era doente e meramente doente, mas nós estamos diante de um homem que, à luz do entendimento da época, além de doente, era amaldiçoado. Não era apenas uma pessoa que não desfrutava da sua atividade óptica, não era apenas uma pessoa que não dispunha da capacidade de ver, mas era uma pessoa que, à luz daquele tempo, era um amaldiçoado. Acrescente a doença e a maldição, a falta de recurso. Nós lemos no texto que por algum instante de sua vida, ele precisou exercer a mendicância, ele virou um mendigo. Ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais condições. Aquela família certamente não era mais fruto de negócios com qualquer outra família. Aliás, ninguém quer estabelecer negócios com uma família amaldiçoada. E por conta do nascimento daquele menino, aquela família agora é tida por toda a região como uma família amaldiçoada. Com gente amaldiçoada a gente não compra, com gente amaldiçoada a gente não vende, com gente amaldiçoada a gente não negocia. Por essa razão, essa família entra em penúria financeira e de todos que poderiam estar às ruas para extrair misericórdia do outro, ganhando uma moeda, ganhando um tostão, ganhando um vintém, ganhando uma dracma, o que mais atraía misericórdia era o sujeito cego. Então, qual é a situação desse homem à luz daquele tempo? Doente, amaldiçoado e quebrado. Doente, amaldiçoado e falido. A sua história ganha novos ares a partir do momento em que ele tem um encontro com Jesus. E eu quero analisar esse texto sobre essa ótica. O que é um encontro com Jesus? O que faz um encontro com Jesus? Em primeiro lugar, repare comigo o versículo 1. O encontro com Jesus é fruto do olhar misericordioso dele. O encontro com Jesus é fruto do olhar misericordioso dele. Diz assim o verso 1: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Eu queria que você grifasse uma expressão desse verso, que é a expressão viu. Jesus está caminhando, como todas as outras pessoas e tantas demais pessoas caminhavam por aquela região naquele tempo. E todas que passaram percebiam, consciente ou inconscientemente, que havia ali um sujeito pedindo esmola, que havia ali um sujeito com deficiência nos seus olhos. E de tantas pessoas que passavam e que olhavam de lado, tantas pessoas que passavam e diziam, esse problema não é meu. De tantas pessoas que passavam e diziam, hoje eu não tenho uma moeda no bolso. De todas as pessoas que passavam e diziam, isso não tem nada a ver comigo, não é meu filho, não é meu parente, não é minha família. Isso é um problema do Estado, isso é um problema do governo, isso é um problema de Roma, isso é um problema de Herodes, isso é um problema de Pilatos. Esse problema não é meu. Diz o texto que Jesus caminha e ele vê. Porque Jesus não consegue ver um problema e dizer não é meu. Jesus não consegue ver uma demanda, ver uma situação, ver uma aflição e dizer isso não tem nada a ver comigo. Ele sabe da responsabilidade que ele tem enquanto Deus. Então Jesus não passa de lado as nossas necessidades. Jesus não passa de lado aos nossos traumas, as nossas demandas. Diz o texto que Jesus está caminhando e ele viu. Porque todo encontro com Jesus é fruto do seu olhar misericordioso. Jesus não consegue fingir que o problema não é dele. Jesus não consegue fingir que não tem a ver com ele. Jesus não consegue se afastar da sua responsabilidade. Quando ele vê uma demanda, ele enxerga uma demanda, ele vê de fato. E a visão de Jesus é sempre seguida de uma ação. Isso é maravilhoso para nós, que nos reunimos num domingo de manhã. Então, qualquer pregador que assumir esse púlpito parte do pressuposto de que quem se assenta na cadeira de uma igreja num domingo pela manhã tem um mínimo resquício de fé. Então, eu estou falando para a gente de fé nessa manhã. Mas mesmo nós que temos fé, mesmo nós que conhecemos Jesus, mesmo nós que sabemos quem Ele é, de vez em quando a gente precisa ser lembrado que Ele está vendo a gente.
que nós não servimos a um Deus cego, que nós não servimos a um Deus míope, que nós não servimos a um Deus astigmata, que nós não servimos a um Deus portador de catarata, glaucoma, seja qual for a enfermidade visual. Deus tem uma visão limpa e Ele está vendo você, Ele conhece você, Ele vê você, Ele enxerga você. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã para ouvir o raciocínio mais simples que eu posso apresentar a essa igreja que tanto amo. É que o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que é dono de todas as coisas, Ele vê gente pequena como eu, Ele vê gente reprovável como eu, Ele vê gente inquieta como eu, Ele vê gente às vezes amedrontada como eu, porque Deus tem a capacidade maravilhosa de ver. Ele não consegue passar desapercebido. Quando Ele passa, Ele vê. Eu tenho um recado dos céus para você nessa manhã. Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você, Deus está vendo você. Talvez sua família não te veja mais, talvez seus vizinhos não te vejam mais, talvez você entre e saia por essas portas domingo após domingo sem ser visto por ninguém. Eu tenho uma notícia para te dar: o ser mais importante deste mundo, aquele que tem todos os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece a sua voz, Ele enxerga você, Ele vê você. Você não passa ilesa ao olhar de Jesus. O seu maravilhoso olhar sempre nos encontra. A igreja às vezes é míope, claro que é. A igreja também tem as suas deficiências visuais, nós não conseguimos enxergar tudo, nós não conseguimos estar prontos a todo tempo, porque apesar da igreja ser de Deus, a igreja não é Deus. E perfeito é apenas a essência do dono da igreja, e não das pessoas que dela participam, tampouco das que a lideram. A igreja é insuficiente, a visão da igreja é embaçada tantas vezes, mas Deus não. Deus enxerga, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele está vendo você, meu irmão, está vendo a sua dor, vendo a sua angústia, vendo a sua necessidade, vendo as suas perplexidades da alma, vendo os seus sonhos ainda não alcançados, vendo o dilema da sua família, vendo o dilema dos seus filhos. Todo encontro com Jesus é fruto do seu olhar misericordioso. Em segundo lugar, repare comigo o verso 2. Todo encontro com Jesus é fruto do mistério divino. Todo encontro com Jesus é fruto do mistério divino. Repare o que diz o verso 2. Os seus discípulos perguntaram. Veja, a pergunta que nós vamos ler agora não foi feita por incrédulos, não foi feita por pagãos. A pergunta que nós vamos ler agora foi feita pelos discípulos de Jesus, aqueles que conheceram as primeiras doutrinas da nossa fé, aqueles que andaram lado a lado com Jesus. E veja a pergunta deles: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu não vou chamar de doutrina, porque não se tem respaldo histórico para credenciar essa tese como uma doutrina. Vamos chamar de costume. O costume daquela época de atribuir doença como maldição pessoal ou da ascendência era um costume que chegou no colégio apostólico, que chegou aos discípulos. Quem pergunta a Jesus, e essa sutileza do texto precisa ser avaliada com muito carinho por nós. Quem pergunta a Jesus se o cego era um pecador, ou se o pai do cego era um pecador, ou se o avô do cego era um pecador, foram os discípulos. Aqueles que a essa altura, esse já é o 6º milagre feito por Jesus no Evangelho de João. Então, a essa altura, eles já conheciam a doutrina de Jesus. A essa altura, segundo o registro de Mateus, eles já tinham ouvido o Sermão do Monte, o principal dos discursos de Jesus, o sermão que dividiu a ética mundial. Eles já conheciam a doutrina do Cristo, eles já estavam há anos andando com Cristo, mas eles têm essa dúvida. Por quê? Porque não foi um cego por acidente. Ele não estava caindo e tombou com seus olhos ao chão, no fogo. Não, ele nasceu assim. Ele não pediu para nascer, ninguém pede para nascer, ele simplesmente nasceu sem ver. Nos primeiros momentos da sua vida, a sua família de nada desconfia.
Talvez hoje, com a tecnologia da medicina já avançada, nos primeiros testes que se faz a um bebê, já consiga se detectar alguma insuficiência nos seus olhos. Aquele tempo, de forma absoluta. Então ele engatinhou como qualquer menino que engatinha. Pode até ser que os seus pais tivessem a esse tempo uma vida confortável, mas em determinado momento da história, do crescimento daquele menino, no desenvolvimento daquele menino, eles percebem: o meu menino não vê o que está à sua frente. Talvez em alguns dos momentos da criação desse menino, os pais tivessem sido até displicentes, ou feito o que não enxergavam. Porque diante das demandas da vida, uma das reações humanas mais comuns é fingir que não está vendo. É fingir que não é com a gente. É fingir que não é na nossa casa. Às vezes a gente tarda num diagnóstico, porque a gente não quer acreditar que é possível que chegue na nossa casa. Às vezes a gente tarda em buscar uma solução, às vezes a gente tarda em buscar algo, porque é difícil para nós acreditar que de tantas famílias do mundo, a cegueira escolheu o meu filho, a cegueira escolheu a minha casa. Mas em algum momento ficou indubitável, inquestionável, que esse menino não enxergava. Talvez ele começou a tombar demais, talvez o papai dizia: vem cá, e ele ouvia a direção da voz, mas não sabia chegar no papai. Não se tinha grandes oftalmologistas na época, tampouco a pediatria era avançada. Cego. Cego. Não ficou cego, não foi um acidente, não foi uma queimadura, nasceu cego. Não há registro no texto de que os pais fossem cegos, para que de alguma forma fosse uma doença genética da hereditariedade direta de pai para filho ou de mãe para filho. Cego. Cego. Eu passei boa parte da minha vida acreditando, porque é mais simples acreditar, que todo problema que um filho tem é por omissão dos pais. Então, se um filho pegou um caminho errado na vida, é porque em alguma coisa o pai foi insuficiente. Não deu bom testemunho em casa, não levou para a igreja, não obrigou, podia ter obrigado mais. Passei boa parte da minha teologia acreditando nisso. O problema é quando a teologia abraça as ruas, as praças e o chão da realidade humana. E eu conheço inúmeros filhos de pais absolutamente piedosos. Pastor, você coloca a mão no fogo? As duas. Pais piedosos, crentes. E os filhos escolheram outro caminho. Então não venha justificar para mim que foi por omissão do pai, foi porque o pai não foi suficiente, foi porque o casamento do pai não foi espelho. Não, você pode dizer o que você quiser. Tem coisas nessa vida que são mistérios. E quanto antes nós, como crentes, assumirmos a humildade de entender que tem coisas nessa vida que fogem à nossa capacidade de discernir e que são mistérios de Deus, é melhor para nós. Qual é a pergunta dos discípulos? Ele é cego por quê? Foi o pai que pecou? Teve uma briga entre o pai e a mãe durante a gestação? Teve um problema de qualquer ordem que seja? Não. Ele é cego porque ele é cego. Nasceu cego. Podia ter nascido vendo, mas nasceu cego. É um mistério. Olha a resposta de Jesus no verso 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais. Jesus aqui está com duas expressões quebrando aquilo que costumeiramente a tradição carismática conhece como maldição hereditária. Jesus está aqui dizendo: não foi nem ele que pegou e nem os seus pais pecaram. Não é uma maldição que veio pela genética, não é uma maldição que veio pelo laço de sangue, não é uma maldição que veio na ascendência. Não, ele é cego para que se manifestem nele as obras de Deus. Vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Esse é o auditório mais inteligente que eu conheço. A pergunta é: Jesus explicou alguma coisa aqui? Não, fica tranquilo que Jesus é bem resolvido, tá? Você pode responder, Jesus não tem não me toques não. Jesus está tranquilo, Jesus está aí há milhares e milhares de anos sendo questionado pelas pessoas. Ele é bem resolvido.
Jesus explicou a cegueira? Explicou não, irmão, me desculpa. A primeira parte, Jesus diz que não é nada hereditário, preste muita atenção nisso. A primeira parte, Jesus diz que não é nada hereditário, que não é maldição que veio pelo laço de sangue. Mas na segunda parte, ele olha e diz assim: a cegueira dele é para que se manifeste a minha glória. Claro, porque Deus na sua presciência já sabia, desde o dia que aquele menino nasceu, cego, que em algum momento da sua história, ele estaria num caminho pedindo esmola, e que o filho dele passaria, e que aquele seria um grande testemunho. Agora me responda uma coisa: por que tem gente que nasce cego e morre cego igual nasceu? Bem, se a glória de Deus é manifesta, vocês estão comigo aqui ainda? Esse é o excelente motivo para você parar de mexer no celular, parar de olhar sua unha. Nós estamos estabelecendo um raciocínio aqui. Largar a revistinha da Avon, da Natura e agora, e prestar atenção no sermão. Excelente momento para ninguém beber água no banheiro. Se a gente perde o raciocínio aqui, atrapalha toda a construção. E se eu for começar de novo, vão dizer que o sermão é demorado, porque crente é um negócio extraordinário. Então preste atenção. Jesus está dizendo que na cegueira desse rapaz, a glória dele vai se manifestar. A pergunta é: e as pessoas que nascem cegas e morrem cegas tal qual nasceram? Temos duas possibilidades de interpretação aqui. A primeira delas, que Jesus estava avaliando esse caso pontual. Esse cego nasceu cego para que nessa cegueira e na cura dessa cegueira a minha glória se manifeste. Essa é a primeira possibilidade de interpretação. Jesus não está avaliando todos os cegos do mundo. Jesus não está avaliando todas as deficiências visuais do mundo. Jesus está falando deste homem. Essa é a primeira possibilidade de interpretação. Mas tem uma segunda possibilidade de interpretação, que é que nós concordamos. Quando eu digo nós, eu digo eu, você vai comigo se quiser. E não só eu, os comentaristas bíblicos, toda a tradição milenar da fé cristã, Champlin, Wisby, Matthew Henry, Bacon, galera, tá? Mas você pode criar uma terceira teoria, que eu sei que tem uns teólogos aqui também. Mas a segunda é essa aqui. Que Jesus está dizendo desse caso, para todos os casos possíveis. Agora preste atenção. A glória dele sempre será manifestada, curada a cegueira ou não. Então quem nasceu cego, foi curado e morreu enxergando, louvado seja o nome do Senhor, a glória dele se manifestou. Agora quem nasceu cego, viveu cego e morreu cego, louvado seja o nome do Senhor, porque a glória dele se manifestou. A glória dele não se manifesta por resultados utilitaristas. A glória dele não se manifesta numa lógica resolutiva. A glória dele não se manifesta quando ele atende a nossa oração. Ou pergunte para qualquer pai, qualquer mãe decente: você ama menos o seu filho porque ele não vê? Você ama menos o seu filho porque ele está numa cadeira de rodas? Você ama menos o seu filho porque ele escolheu um caminho errado moral na vida? Não. A tese da fé cristã é que nos dias mais vitoriosos da nossa vida, o dia que você ganha medalha, o dia que você forma, o dia que o diploma está na sua mão, o dia que você fecha o seu melhor negócio, o dia que você está no ápice da sua autoestima, glorificado seja o nome do Senhor. Mas a tese da fé cristã é que nesse dia a glória de Deus se manifesta tanto quanto no pior dia da sua história, quando você está no pós-existencial, quando você está na lama, quando você perdeu, quando você foi trapaceado, quando você percebe que algumas pessoas têm os seus sonhos cumpridos em 5 anos, para você levou 20. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. É isso que Jesus está nos ensinando.
que a glória dele será manifesta, quer seja na nossa vida, quer seja na nossa morte, quer seja na nossa saúde, quer seja na nossa doença, quer seja no dia fechando o contrato da sua vida, ou sendo trapaceado por um sócio, em tudo a glória dele se manifesta. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, que o milagre, que um encontro com ele é fruto de um mistério. É claro, nós somos diferentes, as pessoas são diferentes, as histórias de vida são diferentes. Em tudo que você imaginar. Nós somos radicalmente contra o divórcio, por exemplo. Mas por que pessoas se divorciam? Porque tem casamento que não dá certo. Simples. Tem casamento que não dá certo. Prevendo isso, Jesus não incentiva, mas autoriza. Então, o que é um divórcio? É a prova de que um casamento não funcionou. Aí a pessoa vai e casa de novo. E é absolutamente feliz até morrer. Mistério. Mistério. Aí vem aqui, no domingo passado, um casal de 62 anos, de 40 e tantos anos de casado. Mistério. Tudo é um mistério. Os desenhos da vida são absolutamente misteriosos. Tem gente que vive na igreja desde que nasceu, é acostumado com todas as doutrinas da nossa fé, mas é um crente frio, um crente apático, um crente que conheceu a igreja por imposição, um crente que é insosso. Tem gente que no meio do caminho dá uma desviada, Deus tenha misericórdia, ninguém quer que ninguém se desvie, mas quando volta com fogo no coração, mais do que o menino que está lá desde o berçário e está lá insosso. Está lá vendo o telefone, está lá olhando se gostou da música, se gostou da luz, se gostou do pastor. Mistérios, irmãos, mistérios. Um encontro com Jesus é fruto do mistério divino. Quer um mistério maior do que ele ter me salvado? Um ser ruim como eu, improvável como eu, mesquinho como eu, me salvou. Te salvou. Você acha que isso é fácil? Você acha que você é o alto padrão de moralidade desse mundo? Podemos expor no nosso telão novo todos os pensamentos que você tem durante o dia? Todas as inclinações do seu coração? Ó, cidadão de bem, ele te salvou. Porque o maior mistério da Trindade não é ter salvado os facínoras dos tantos que já existiram, o mais pervertido dos homens, os abusadores, quaisquer que tendo arrependimento genuíno, a graça de Deus pode salvar, é nisso que nós cremos. O maior mistério da Trindade foi ele ter salvo a gente como eu. Diz que no céu nós vamos ter 3 surpresas. A primeira, o que fulano está fazendo aqui? Meu Deus do céu, morreu me devendo. Aí você vai lá cobrar, lógico, porque quem disse que a morte prescreve dívida? Você vai lá cobrar, morreu te devendo. Não recebeu do espólio, vai receber face a face. Aí a segunda surpresa é, cadê fulano? Onde é que ele está? Pregou lá todo domingo, foi pastor da nossa igreja, não está aqui. Mas a terceira grande surpresa no céu, eu cheguei, eu estou aqui, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, repare comigo o verso 6, todo milagre, todo encontro com Jesus, todo milagre, é fruto da criatividade divina. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos dos cegos. Isso é uma coisa que a gente precisa avaliar aqui. O fato de que Deus é absolutamente
irrevogavelmente criativo. Não há um método definido para Deus agir. Anote 2 textos, por favor, aí na sua Bíblia. O primeiro é Mateus 9, de 27 a 31. Em Mateus 9, de 27 a 31, Jesus cura 2 cegos simplesmente com o toque. Ele vai lá, toca, curou. Segundo texto, Marcos 8, de 22 a 26. Marcos 8, de 22 a 26, Jesus cura aplicando saliva. Salivinha, curou. Agora, aqui em João 9, Jesus cura cuspindo na terra, feito um lodinho entre o cuspe divino e a terra. Olha que junção. Porque desde Gênesis 3 a terra está amaldiçoada. Sim, há gemidos da natureza que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, a terra impura é tocada pela saliva pura e santa do Filho de Deus. Ele faz uma mistura. A mistura da terra impura com a saliva pura. Da terra em que pisam os homens pecadores e a saliva que saiu da boca do Cristo ressurreto, que haveria de ser ressurreto. E quando aquela mistura acontece, ele aplica nos olhos e ele começa a ver. Por quê? Porque todo encontro com Jesus é fruto da criatividade divina. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão amado. Jesus tem várias formas de encontrar você, a sua família e aqueles que você ama. Não queira dar um roteiro para Deus. Não queira dizer para Deus como Ele deve ou não deve agir, porque Jesus é criativo. Alguém já imaginou que para curar um cego, Jesus faria lodo entre a sua pura saliva e a terra amaldiçoada? Não. Porque Jesus é criativo. Eu tenho uma oração para fazer por você nessa manhã. Que a criatividade de Deus encontre a sua vida. Que a criatividade de Deus encontre a sua família. Que a criatividade de Deus encontre os seus negócios. Ou o que você acha que é um sujeito que está lá na empresa dele, nada está dando certo. Um dia ele tem uma ideia e essa ideia revoluciona a sua história. É a criatividade divina. Você está lá no seu consultório, todo dia a mesma coisa. Um dia você recebe um estalo. Arrogante seria você se pensasse que esse estalo veio da sua extrema capacidade. Não, Deus é criativo. Ou você está lá usando de todos os argumentos para convencer o seu filho a sair do caminho mau que ele está engedrado. Usa todos os seus argumentos, usa até pressão psicológica e nada resolve. Aí vem Deus, de um jeito criativo, te dá um direcionamento, resolve o problema do seu filho. É porque Deus é criativo. É porque Deus não tem métodos engessados. Nós temos métodos engessados, mas Deus não. Em último lugar, versículo 8. Todo encontro com Jesus, primeiro, é fruto do seu olhar misericordioso. Segundo, é fruto do mistério divino. Terceiro, é fruto da criatividade divina. E quarto e último, é fruto do propósito divino. Depois de no verso 7, Jesus ter mandado aquele homem tomar um banho. Diz o verso 8 que os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Eu queria que você grifasse a expressão estava. Porque essa expressão estava nos prova que não está mais. Mudou. Deus estabeleceu um propósito. Deus olhou para esse homem e falou: não te criei para ser um mendigo. Vai para o tanque de Siloé, tome um banho. Eu acho essa expressão linda. Aquele homem não devia estar cheirando bem. Conhece gente assim que às vezes passa perto de você e está um pouquinho passada? Nesses dias frios, então, irmão, vem para cima de mim. Dia frio desse, às vezes você acordou e falou assim: eu não vou tomar banho não. Se o seu chuveiro for igual lá de casa, que vira e mexe a resistência queima, num frio desse, um banho frio, não. Conhece gente um pouquinho passada? Esse homem devia estar passado. Jesus olha para ele e Jesus é muito educado.
diz assim: filho, vá para o tanque de Siloé, vá se lavar. Em outras palavras, eu estou te dizendo aquilo que outros não têm coragem de te dizer. Aliás, se você tem intimidade com a pessoa, é razão de boa conduta você dar um toque às vezes. Porque tem gente que às vezes exala fluidos não consistentes com o melhor dos aromas e está só faltando um amigo para dizer: vá para o tanque de Siloé e tome um banho, filho. É claro. Jesus agora olha para esse moço e diz: vai para o tanque de Siloé tomar um banho. A sua vida tem que seguir, rapaz. O seu problema era cegueira, está resolvido, vai distribuir currículo. O seu problema era cegueira, está resolvido. Pega agora aí o que você sabe fazer, vai caçar um emprego. Não, vai tomar um banho. A sua vida precisa seguir, meu filho. E depois que a vida dele segue, depois que esse rapaz está de banho tomado, depois que ele foi ao tanque de Siloé, se lavou, o pessoal está perguntando: não é esse o que estava mendigando? Sim, ele estava. Ele não está mais. Ele não está mais. Porque todo encontro com Jesus é fruto dos propósitos divinos. E o propósito divino é te tirar da estagnação, é te tirar da cegueira espiritual e abrir os seus olhos para uma nova realidade. Bem, quero concluir. Geralmente nós observamos 3 grupos nos milagres que Jesus fazia. Tome nota disso, por favor. Primeiro grupo, o grupo dos espectadores. Aqueles que observavam o milagre de Jesus. Então, Jesus fazia um milagre e tinha gente de braços cruzados observando o milagre que Jesus fazia. Segundo grupo, o grupo dos opositores. Porque se de um lado, observando os milagres de Jesus, havia gente que apenas observava numa eventual neutralidade, não tinha opiniões formadas, queria ver o que estava acontecendo, você tem do outro lado pessoas que estavam ali como opositores de Jesus, se opondo a Jesus, questionando Jesus. E qual é o questionamento do pessoal? Primeiro, porque era sábado. E na cabeça deles o dia da semana era mais importante do que a mudança da realidade da vida de um homem. Segundo, uma implicância com Jesus, porque esse milagre consolidou ainda mais o fato de que ele era o Messias. Opositores. Mas há um terceiro grupo em todos os milagres de Jesus: espectadores, opositores e os adoradores, aqueles que vivem o milagre. Se de um lado eu tenho gente que observa e apenas observa, do outro lado eu tenho gente que se opõe, que critica, que claudica, eu tenho um terceiro grupo, o qual eu convido essa amada igreja a fazer parte. O grupo dos adoradores, os que vivem o milagre. Eu concluo então, para mim, num dos versos mais bonitos do Novo Testamento, João 9, 25. Está aquela confusão toda. Podia ter curado no sábado, não podia ter curado no sábado, não devia, fez o que não devia, aquela confusão toda. Chama os pais do garoto, chama os pais do homem, para saber se era ele mesmo. Pessoal difícil de crer. Esse medo do pessoal contratar gente para milagre é desde antigamente. Não é só de hoje não, que um ou outro contrata o sujeito para jogar a muleta para cima. O pessoal já tinha esse medo nesse tempo. Vocês querem saber, será que é esse o cego mesmo? O pessoal diz: é esse o cego sim, ele estava pedindo esmola agora há pouco, agora está de banho tomado e enxergando. Aí chamam os pais do menino. Os pais dizem: esse é o meu filho, ele era cego, mas pergunte para ele, ele já é maior de idade. Como diriam uns e outros, ele já é de maior. Pode perguntar para ele que ele é de maior. Então vai lá e pergunta para ele. Os pais têm medo de dar uma resposta mais incisiva por conta da perseguição dos judeus e vão direto ao sujeito. Então olha a linha de raciocínio do texto. Esse texto aqui é digno de dramaturgia. Isso podia virar uma série. Só esse texto. Vamos lá, pergunta para o pessoal que estava ali no meio. Não, ele era cego e agora ele vê. Mas não estão convencidos.
Pergunta para a outra turma. Ele era cego, agora ele vê. Não estou convencido. Chama os pais do camarada. Chamaram os pais do camarada. Os pais do camarada estão meio ressabiados e dizem assim, pergunta para ele mesmo. Aí vão perguntá-lo. E ele responde em João 9, 25. Um dos textos mais bonitos da Bíblia. O Espírito Santo nos ensina a nos emocionar ao ler algo assim. Ah, se esse Jesus é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu era cego. Agora eu vejo. Eu era cego. Agora eu vejo. Se pode ou não pode curar no sábado, eu não estou sabendo. Se ele é o prometido lá de Israel, eu também não estou sabendo. Eu sei de uma coisa, pessoal. Eu era cego. E agora eu vejo. Por quê? Porque eu encontrei aquele que me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque eu encontrei aquele em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Porque eu encontrei aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem nos céus, quer sejam as que existem na terra. Eu só tenho certeza de uma coisa. Os mistérios dele eu não entendo, as equações dessa vida eu não entendo, mas uma coisa eu posso testemunhar, diria esse homem: eu era cego, mas agora eu vejo. A essa altura do texto você já deve ter percebido que essa não é a história de um cego lá em Israel, no Oriente Médio. Essa é a minha história. Essa é a sua história. Você era cego até o dia que você encontrou a luz do mundo. E tendo encontrado a luz do mundo, essa luz iluminou a sua mente, iluminou o seu discernimento. E agora você vê. Eu era cego, agora eu vejo. É isso que o encontro com Jesus faz. A minha oração é que Deus cure a nossa cegueira espiritual. A minha oração é que Deus nos dê humildade de saber que tem coisas que não nos competem discernir. Não, tem coisas que são misteriosas demais para a gente limitada como nós. Mas a minha oração é que nós nunca nos esqueçamos que antes de Jesus nós éramos cegos e que agora nós vemos. Aí você me pergunta, por quê? Por quê? Para que na cura da nossa cegueira se manifeste a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Àquele que ainda hoje cura cegos, seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.